Então vamos lá, eu já vou dar início à live, né? Porque confia no processo, né? Bom, uma das coisas que eu mais vejo são pessoas que não confiam no processo, né? Que estão aí travadas, que estão tentando encontrar o seu lugar ao sol e muitas vezes o que falta é só confiar no processo, né? Então é muito importante a gente trazer esse assunto. E aí eu já coloquei aqui alguns pontos pra gente discutir, que é o seguinte, bom, só confia no processo quem se conhece. E o contrário também é verdadeiro. Só não confia no processo quem não conhece a si mesmo. Isso parece pesado, né? Dizer isso. Mas quando a gente fala em confiança, a gente está falando de fé. Quando a gente fala de fé, a gente precisa compreender que se eu não tenho fé, se eu não confio no processo, eu paraliso o processo. E aí eu já vou trazer esta leitura para a gente trazer luz para esta live. Ó, leitura das cartas de Cristo, né? Para a gente compreender. Porque quando a gente fala conhecer a nós mesmos, vai um pouco mais profundo do que a gente está acostumado a acreditar. Bom dia, Fer! Do que a gente está acostumado a acreditar. Então vamos lá. O que eu quero trazer aqui antes sobre confiança é entender que quando a gente fala em confiar no processo, a gente está falando em confiar no fluxo da vida. E esse fluxo da vida somos nós. Nós somos o fluxo da vida. Trocando isso em outras palavras, nós somos a emanação de Deus, a experiência divina. Então, esse confiar e esse se conhecer é nesse entendimento que a gente precisa chegar para a gente fluir nessa vida. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja em tudo que a gente deseja realizar. Então, olha só o que a leitura traz aqui, ó. Tá na página, para quem tem o livro Cartas de Cristo, tá na página 28, é o primeiro capítulo ainda. Ele diz: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e sua experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem e o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções, de suas vidas passadas, anteriores, que podem interromper e afetar a sua consciência atual. Interessante que ontem a gente falou sobre isso. A gente falou sobre reprogramação mental quando nós temos questões de vidas anteriores, vidas passadas, dos nossos antepassados, que a gente não consegue fluir por conta dessas questões. E hoje, quando eu estava trabalhando aqui para preparar a live, justamente eu abri o livro e veio essa leitura. Eu abri e veio essa leitura. Eu falei, cara, essa leitura que eu vou trazer, porque é uma continuação do que nós já estávamos falando ontem. Então, quando a gente entende que a gente é o fluxo da vida, a gente precisa entender que essa consciência que está criando essa realidade, ela está criando através desse fluxo. E é nós que estamos dando esse impulso para que esse fluxo seja gerado. E aqui, continuando, ele diz assim, ó, a sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito. E se sua mente e o seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental constante crítica. O que ele está dizendo aqui? Às vezes a gente comete um grande erro. Todo mundo já cometeu, ou continua cometendo, ou vai cometer. Que é acreditar que através de
esperar, ou seja, tem muitas pessoas que falam assim, eu espero em Deus, ou seja feita a vontade de Deus. A gente precisa entender o seguinte, a vontade, quando a gente fala desse Deus, esse Deus é esse fluxo da vida que flui através de nós. Deus, o fluxo, ele está fluindo através de nós. Porque a nossa experiência aqui, ela já vem desse desejo, dessa expressão de Deus. Só que aí é o seguinte, nós estamos criando aqui através do impulso da mente humana. Então, a consciência, ela recebe esse influxo dessa mente humana. E a nossa mente humana, ela está pensando de acordo com os nossos padrões. Está criando de acordo com esses nossos padrões. Então, ontem na live, eu não vou repetir aqui o que foi falado ontem, mas ontem na live a gente falou muito sobre as nossas questões que vêm já de vidas passadas, que vêm dos nossos antepassados, que são coisas que a gente precisa curar e transformar para que a gente possa mudar a nossa vida. Então, se você não assistiu a live de ontem, assiste, porque essa de hoje é um complemento da de ontem. Então, o que acontece aqui? Se eu entendo que o fluxo da vida passa através de mim por essa consciência, e essa consciência, ela não tem bem e mal, ela é. Significa o quê? Que de acordo com o impulso que você está emanando da sua mente humana, que são os seus paradigmas, que é o que você pensa, que é o que você fala de você, que é o que você pensa sobre você. É através dessa mente humana que está emanando para essa consciência que está criando essa realidade. Então, olha como você vai entender isso. Continuando aqui, ele diz, as leis universais da existência se relacionam somente com as atividades da consciência. E são exatas e indesviáveis, ou seja, nada muda. As leis universais, nada muda. É o que é. E elas funcionam perfeitamente. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, ele diz aqui no livro, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência. Então, a consciência é causa. Ela é a causa. É como se você dissesse, com relação à sua vida, eu sou a causa. Porque o fluxo da vida passa através de mim e a realidade é criado através desse fluxo. Então, eu sou a causa. E tudo o que acontece, tudo que é criado na minha realidade pessoal é o efeito dessa causa que vem através de mim pela consciência. E aqui ele diz, então, vou ler de novo esse pedaço. Não são castigos de Deus, se relacionam com o fator causativo da consciência que atrai e magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e expressões sólidas. O que significa isso? Eu lembro que lá na quinta série eu estudava, né? E a gente aprendia na matéria de física que tudo é átomo. Tudo que existe é átomo. Toda matéria é feita de átomo. O que essa frase aqui do livro está dizendo? Que a causa, consciência, ela se manifesta aqui na realidade nesse impulso eletromagnético do átomo. Então, atrai e magnetiza através do pensamento, através do que eu sinto, através do que eu acredito. E essa realidade magnetizada através desse impulso eletromagnético do átomo, que é a consciência, é que cria a nossa realidade. Significa o que isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Significa que se eu compreendo que confiar no processo é entender que a causa do processo sou eu. E quando eu entendo isso, eu não vou esperar que Deus transforme a minha vida sem a minha ação.
Por isso ele diz aqui que a oração fervorosa, ela pode ser respondida, mas a longo prazo, se você não alterar o que a consciência, o que a sua mente está emitindo, impulsionando para a consciência, você volta àquele estado anterior. E percebe que aí não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas com o que nós estamos emanando? Porque o fluxo divino, ele está passando através de nós e ele cria, sem distinção do que é mal ou do que é bom. O que significa isso? Que seja em mim, seja em você, seja no estuprador, seja no assassino, o fluxo da vida está fluindo o tempo todo. E a consciência, que é átomo, ou seja, a consciência é luz. A consciência é apenas luz. Só que a mente humana interage com essa consciência. Então, quando a mente humana está interagindo com a consciência, emitindo sombra, a consciência criadora gera sombra. A interferência, então eu até escrevi aqui a lápis, a mente humana interage com a consciência que cria. Trazendo isso para o tema confiança, através da sua mente, você gera esse impulso de confiança na sua realidade, aonde esse influxo de confiança interage com a mente, com a consciência divina, o fluxo da vida, e ela vai trazer para você essa realidade aonde você vai interagir com confiança. Você gera a confiança, você cria a confiança. Entende? Você, através do entendimento de que é a sua mente que está interagindo com a consciência, manifestando essa realidade, essa confiança, ela não vai vir de fora, ela vem de você mesmo. Porque você é o próprio criador. Entende? Compreende isso? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô trazendo aqui? Quando a gente olha para o nosso relacionamento, por exemplo, é uma pessoa que está num relacionamento que ela não consegue sair. Ela tá infeliz. E aí ela começa a orar para Deus, a pedir para Deus, a fazer os seus rituais ali divinos, e tá tudo certo com isso. Só que se ela tiver dentro dessa mente a crença de que esse Deus vai resolver a questão dela, e ela só precisa orar e não fazer mais nada, que é o esperar, ela vai se frustrar. Porque essa mudança não vai acontecer. Porque esse Deus, o Criador, o Universo, ele é esse fluxo que passa pela mente dela e vai para a consciência para criar a realidade. Então, ela tem que ter uma ação. Ela tem que ter algo que vai ser concreto ali, que vai ser a causa. Então, ela se transforma na causa para gerar o efeito ou o resultado que ela deseja. Entende? A gente precisa trocar esse esperar por ação. Eu até coloquei aqui, ó, um fluxozinho que para mim veio, né, fez muito sentido, que é quando você compreende a vida, como você vai criar essa realidade, passando por esse processo do fluxo, você entende que é sentir, confiar e se mover. Sentir, por que sentir? Porque se o fluxo da vida passa por mim e ele é Deus, esse Deus, ele deseja se expressar através de mim. Eu preciso trabalhar o meu sentir para perceber o movimento que eu vou fazer. Entende? Se eu preciso sentir, eu vou fazer isso de que forma? Através desse autoconhecimento de que o fluxo não está separado, ele está dentro de mim. Ele sou eu.
E eu preciso sentir isso para pegar o insight, ou para pegar o sinal, ou para receber essa informação. Significa o quê? Eu preciso acessar essa consciência através do meu mental. Porque o humano, a mente. A vida, o fluxo, a consciência. Só que se eu tô num processo, como ele diz aqui, de constante crítica, e o que é a constante crítica? É você duvidar, é você achar que você não é capaz, é você achar que você não consegue, é você achar que não sabe. É os nossos achismos, isso é crítica. Eu estou emitindo uma crítica sobre mim mesmo, porque eu me desconectei da ideia de que o fluxo da vida está correndo através de mim e por mim e comigo. Então eu entro nesse processo de autocrítica. Quando eu estou nesse processo de autocrítica, eu paraliso o processo do fluxo. Eu não vou no sentir. O sentir é onde eu acesso a consciência. A autocrítica está totalmente no mundo mental, no mental humano, que está relacionado aos paradigmas, que está relacionado aos nossos traumas e emoções das nossas vidas passadas. E aí uma pergunta que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês comecem a fazer a seguinte pergunta: em quais situações da minha vida hoje eu me sinto paralisada? É no relacionamento, é nos negócios. No que você hoje se sente paralisada? Para você compreender que é nesse lugar que você está interrompendo esse fluxo da vida, ou seja, você está interrompendo a sua comunicação com a consciência, com o sentir. Porque nessa paralisação que você criou, porque você está se autocriticando, você não consegue acessar esse sentir. E esse sentir é o que vai te dar a confiança. É desse sentir que vem a confiança. Quando é que você confia de fato em alguma coisa? Você só não confia porque você tem um sentimento lá que te dá um empoderamento e você fala, nossa, vai dar certo, eu tô sentindo, eu tô confiando. Você sente a confiança. E esse sentir da confiança, a gente precisa praticar. Só que para praticar esse sentir, a gente precisa entender que esse Deus que a gente espera muitas vezes, que a gente ora muitas vezes, que a gente faz pedido muitas vezes, ele não está em algum lugar. Ele é o próprio fluxo que passa através de você. A questão é que quando a gente entra nessa autocrítica nossa, e muitas vezes aqui, como ele diz, de forma inconsciente, porque o nosso trauma coloca a gente nesse lugar. As nossas emoções bloqueadas colocam a gente nesse lugar. Só que se a gente não tem esse conhecimento, a gente não compreende. A gente deixa passar. Então o fluxo vem, para ali, ele paralisa, mas ele quer passar. Significa o quê? Ele quer que você continue se movendo, ele quer que você continue se conhecendo, ele quer que você continue criando, ele quer que o seu desejo se realize, ele quer que os seus sonhos se realizem. Mas como você paralisou, esse fluxo ele não segue. E de que forma ele está seguindo? O contrário daquilo que você deseja. A Veveta falou, no desenvolvimento dos meus projetos travados, será que é falta de confiança? Então, essa pergunta você deve fazer para você, porque a resposta você vai sentir em você. E sim, se o processo está travado, tem a questão de você olhar para suas emoções e traumas. Peraí, tá, eu tenho esse projeto X, tá travado, tá, eu olho para as minhas emoções, o que as minhas emoções estão falando sobre esse projeto? Tá, tem alguma coisa aqui parecido com
que com trauma? Tem alguma coisa aqui que eu tô reagindo na vida, que eu tô criando na vida, que está demonstrando? Olha só, quando a gente analisa a nossa vida, quando a gente observa a nossa vida, a gente sabe que tem alguma coisa que tá travando. Lembra do que eu contei ontem na live? Sobre a questão aqui, do meu negócio aqui? Onde eu vi a situação, onde eu estava criando um processo ali que se eu não interrompesse ele, eu ia criar uma autossabotagem, eu ia botar tudo a perder. Foi só na observação que eu compreendi que eu precisava olhar de uma forma mais profunda para aquilo. Então, Ivete, no seu caso, no seu desenvolvimento dos seus projetos, a falta de confiança é óbvio que ela existe. Porque se ele não está fluindo, é porque você não confia o suficiente. Faz essa pergunta para você, fecha os seus olhos e pergunta: eu realmente confio nesse projeto que vai dar certo? Eu realmente tenho plena confiança que esse projeto será 100% sucesso? Confiar é não ter dúvida. Fé é confiar 100%. Fé é confiar. Faz essa pergunta para você e você sente a resposta. Sentir, vai no sentir. A gente precisa trabalhar esse sentir, desenvolver esse sentir. Imagina que todo o universo, ele está dentro de nós. Nós somos esse universo. Então, Deus está dentro de nós, o Cristo está dentro de nós, o eu superior está dentro de nós, os nossos guias estão dentro. A gente acessa a partir de dentro, ou seja, a partir desse sentir, desse contato que vem através do sentir. Então, a gente começa a analisar a nossa vida fazendo perguntas. O quanto eu confio que isso vai dar certo? Projeto, relacionamento. Se é num relacionamento, por exemplo, e você vê que o seu relacionamento não tá legal, antes de você colocar o defeito no outro, não tá legal porque o outro tinha que ser assim ou tinha que ser assado, você precisa se perguntar o quanto eu realmente confio nesse relacionamento. Quando você fizer essa pergunta e meditar nessa pergunta, o que é meditar nessa pergunta? Sentir. Sente a pergunta. Você vai perceber as respostas. Você vai perceber as críticas que vêm quando você pergunta isso. Gente, isso é infalível para tudo. Se é o seu negócio, faz a mesma pergunta. O quanto de fato eu confio que esse negócio vai ser sucesso? E sente essa pergunta. Quando você sentir, você está acessando o plano da sua consciência. E aí você vai receber lá como informação, resposta. Às vezes uma frase: nossa, mas eu não tenho conhecimento. Nossa, mas o mundo tá em crise. Nossa, mas eu acho que aquela pessoa lá vai me passar para trás. Vai vir tantas conversas interiores. É aí que você vai ter que pegar essas conversas. Essa conversa, você vai analisar ela. Essa conversa que tá vindo contribui ou é destrutiva? Essa conversa que tá vindo é sabotadora? Essa conversa que tá vindo, ela está me encorajando? Essa conversa que está vindo, ela tá mostrando que as minhas emoções estão abaladas? Essa conversa que tá vindo está me mostrando que tem medo? Esse se conhecer que a gente precisa trabalhar através desse sentir. A Lucimara falou: temos todas as respostas, só nos falta coragem de se autorresponsabilizar. Exato.
Exato. E esse se autorresponsabilizar é tirar aquela ilusão de que espere em Deus. Ah, eu tô esperando em Deus porque Deus vai prover. Gente, cara, não faz um negócio para ver se Deus vai prover. Deus não vai prover, Deus precisa da sua ação. Olha como que Deus funciona. Meu entendimento, tá? Quando você confia, você fala, eu vou porque o caminho vai ser mostrado, eu vou ser direcionada. Isso é confiar. Isso é confiar. É quando você não tá vendo o caminho, mas você vai, porque você confia. E você confia que Deus, ele age tanto na sua vida que ele vai mostrar o trajeto, o caminho. E esse confiar significa que se no meio do trajeto tiver lá uma árvore caída no trajeto, essa árvore, ela simboliza que alguma coisa precisa ser movida dentro de você para que ela saia do caminho e você possa prosseguir. Então, o que significa esse confiar? Que não vai ser do jeito que você imagina ser, mas vai ser do jeito que tem que ser. Porque muitas vezes, para a gente chegar em algum lugar em termos de evolução, sucesso, cura, resolução, a gente precisa passar pelo temporal, pela ponte quebrada. A gente precisa muitas vezes fazer uma reforma para seguir caminho. Sabe, você entra no carro, você sabe onde você quer chegar. Aí você entra no carro, você tá dirigindo, né? Durante o dia tem sol, mas aí de repente dá uma tempestade e tem raios. E aí o seu pneu, ele não tá muito bom. Ele não tá muito bom para chuva. Se você conhece o carro, você vai parar, porque é seguro parar, porque o seu pneu não é adequado para dirigir na chuva, na tempestade. Agora, se você não conhece o carro, você vai dirigir na tempestade, na chuva, e você vai sofrer um acidente. Foi Deus que não cuidou? Ou foi você que não teve a responsabilidade de conhecer o carro em que você estava dirigindo nele? É a mesma coisa com a nossa vida. Conhece-te a ti mesmo, né? Tem a famosa frase, conhece-te a ti e desvendarás os mistérios desta realidade. Ou como Cristo dizia, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade sobre você, sobre o seu funcionamento, como você funciona, como você interage nessa realidade, como Deus interage com você nessa realidade. Quando a gente compreende isso, a gente para de colocar a coisa na mão de Deus, a gente começa a fazer o nosso processo. E aí ele caminha com você. Ele vai te direcionando, mas ele não está dizendo que vai ser perfeito o tempo todo. Lembra aqui o que ele diz? Aqui, ó, tem traumas e emoções das suas vidas passadas, das suas vidas anteriores. Tem coisa para você resolver e essas coisas, elas vão surgir no meio do caminho, é no seu mover. Não vai ficar esperando sentado no sofá que todos os seus traumas da vida vai surgir ali na sua frente para você resolver tudinho. Aí depois você levanta do sofá e vai fazer o movimento da vida. Gente, não funciona assim. Então esse confiar é você se levantar, pegar o seu sentir daquele momento e seguir o direcionamento daquele sentir. E continuar sentindo, continuar confiando que o que for mostrado para você, você vai agir no momento que aquilo for mostrado através do seu sentir. Esse é o fluxo da vida.
Você vai se ajustando, você vai se melhorando, você vai se construindo nesse fluxo da vida. Essa é a experimentação divina. Essa é a experimentação de Deus. Entende? Não existe esperar. Existe agir, fazer. E é nesse movimento que acontece esse conhece-te a ti mesmo. Você só se conhece nesse movimento. E você vai ajustando o processo. Então, quando a pessoa se paralisa, é porque ela não tem coragem de acreditar que vai ser durante o seu processo que ela vai recebendo as ferramentas necessárias para o próximo passo. Eu tenho uma passagem, até ele fala aqui nesse livro também, que eu não me lembro onde está agora, que é sobre o você confiar, né? A ti basta apenas o dia de hoje, ou alguma coisa assim. Ou seja, você confiar no que tem agora, no que você tem agora de ferramenta e de conhecimento, e saber e confiar que o próximo passo vai ser mostrado para você no momento certo, no momento exato. Entende? E precisa ter coragem para fazer isso. Só que essa coragem, ela vem do entendimento desse fluxo de vida, que é a sua mente interagindo com a consciência, criando a realidade. Fica mais fácil quando você olha a vida desse jeito. Porque aí não tem como você fugir, você só pode ter uma atitude. Abraçar o seu processo, se responsabilizar por ele e ir. E acrescentar o ingrediente fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É o confiar. Eu nem tô vendo, mas eu preciso confiar, porque se eu não confiar, eu vou ficar aqui parada. Se eu esperar ver para confiar, eu vou ficar aqui parada. Entende? Faz sentido para vocês? Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver se é uma mensagem. Ah, não. Ok. Quem aí recebeu, quem aí compreendeu essa mensagem como sendo uma forma de você despertar para o entendimento de que você é a dona do seu processo? Por mais que nós estamos aqui numa realidade, e essa realidade, ela sim, ela é manipulada no sentido de que nós já viemos aqui sabendo o nosso propósito, a gente já veio aqui sabendo o nosso propósito, que é a evolução. A gente já veio aqui sabendo disso, mas a gente esqueceu disso. Então aqui a gente precisa se apegar a esse entendimento de que esse fluxo da vida, ele é eterno e tá passando pela gente, e a gente precisa ir nesse sentir, por quê? Porque a gente não tem noção do que esse fluxo da vida de fato deseja de cada um de nós, simplesmente porque a gente esqueceu. Só que como a Veveta disse, ela tem projetos, todo mundo tem projeto, todo mundo tem sonho, eu tenho, você tem. E quando você se conecta com esse projeto e esse sonho, e você vai no sentir de que ele é parte do seu processo evolutivo, você precisa confiar. Confiar no quê? Confiar que no mover e no agir você vai receber o próximo passo. A Fer falou, faz todo sentido, a confiança é essencial, confiar e acreditar, autorresponsabilidade, sim, ótima explicação. E aí, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês, um exercício, para que vocês pudessem começar a sentir o que isso significa. A Lídia falou, a minha dificuldade é conciliar o ser real com o fazer na forma. O ser real, você está dizendo a essência, o ser real, a essência, com o fazer na forma, com
a manifestação desse ser real aqui na realidade seria isso, Lídia? Quer entrar aí na live para explicar um pouquinho? A Lídia já fez live comigo já no passado, né, Lídia? Se você quiser interagir aqui e entrar na live, dá um ok aí. A gente entra e traz mais riqueza aqui para essa live, porque daí você traz um exemplo prático seu. Pra gente dar luz para ele. Porque pelo que eu entendi, quando você fala do ser real, a essência, imagina que a essência é Deus em ação, é a manifestação divina. Deus, ele é puro amor incondicional. Deus é pura plenitude. Então, coloca tudo que você imaginar que significa plenitude na sua vida e você coloca isso como sendo a expressão desse ser real em você nessa realidade. Porque nós somos a expressão de Deus. Então, assim, se Deus é pura plenitude. Deus não é doença, não é tristeza, não é assassinato, não é estupro, não é violência, não é nada disso. Deus é a luz. O que é luz para você? Na sua realidade manifesta. Para mim é viver bem, para mim é ser feliz, para mim é estar em paz, para mim é ser saudável, para mim é rejuvenescer ao invés de envelhecer, é envelhecer de forma muito lenta, porque essa vida é maravilhosa, eu amo essa vida, é cuidar, é me amar, é ter dinheiro, é viajar, ajudar pessoas, ver as pessoas compreendendo quem elas são. Tudo isso para mim é plenitude. Tudo isso me traz esse senso de plenitude. Então, esse é o meu jeito de ver plenitude nesse planeta físico, nessa densidade física. Então, a partir disso que eu acredito como plenitude, eu entendo que esse é o sentir, esse é o fluxo da vida, é o que ela quer se expressar através de mim. De mim. Então, eu crio esse manifestar, entendeu? Eu crio esse manifestar através da minha visão de plenitude. A Lídia falou, oi querida, sim, sou eu. Seria isso mesmo? O Cristo não está no mundo. Vamos lá. O Cristo não está no mundo. Se relaciona com esteja no mundo, mas não seja do mundo. Vamos lá. Pensa de novo o que é plenitude para você. Quando você se conectar com o que é plenitude para você, você coloca tudo isso claro na sua mente. Você sente isso. É isso que você vai manifestar na sua realidade. Por quê? Porque Deus, a gente não consegue imaginar Deus, mas a gente consegue sentir o que Deus quer se expressar através de nós. Então, isso tem que estar claro na nossa mente. Então, eu preciso entender o que isso significa para mim. Percebe que em nenhum momento eu disse viver tristeza? Viver, eu não acredito que é normal viver a tristeza. Que é normal sofrer. Não, o sofrimento não existe. Enquanto eu estiver sofrendo, significa que eu estou sendo validada ainda. O meu processo não está validado. Eu ainda não encontrei esse sentir dentro de mim. Eu preciso continuar procurando. E enquanto eu estiver encontrando no meu caminho sofrimento, significa que eu preciso olhar para dentro de mim e perceber o que está causando aquele sofrimento. Se o meu desejo é ser plena, se o meu desejo é felicidade, esse é o meu desejo a partir da visão do que eu entendo como Deus, como fluxo divino em mim. Enquanto eu estiver experimentando, sendo do mundo, e o Cristo disse, esteja no mundo, mas não seja do mundo, que foi isso que a Lídia trouxe, ele quis dizer, olha, esteja no mundo porque você vai interagir aqui com esse mundo, mas não seja do mundo, ou seja,
Não, você não tem que aceitar que o sofrimento do outro é normal. E querer ele para a sua vida e aceitar ele na sua vida, não. Se o outro está sofrendo é porque ele ainda não entendeu que esse fluxo da vida é plenitude, ele não acessou isso, ele não está fazendo o processo dele, mas você sabe disso. Então, se você acessou essa informação, se você compreendeu essa informação, você não pode aceitar que isso seja normal na sua vida. Porque aí você está sendo mais um neste mundo de ilusão. E aí você, de novo, você trava o fluxo da vida de se expressar. Não é a consciência que está se expressando, é a mente. Porque quem está causando sofrimento é a mente humana. A Lídia falou numa outra oportunidade, estou na rua. Tranquilo, Lídia. Compreende? Então, quantos de vocês acreditam de fato, de verdade, que Deus, a expressão divina, o fluxo divino, ele se expressa através de você? E que o desejo dele para você é essa vida plena? Porque na mente de Deus não existe o sofrimento. O livro Um Curso em Milagres, ele fala muito sobre isso. Quantos de vocês acreditam que são merecedores dessa plenitude? Que mesmo olhando para a vida de vocês hoje e vendo que tem emoções para ser resolvida, que tem traumas para ser curado, que tem melhorias para fazer, quantos de vocês acreditam, confiam de fato que vocês estão aqui para viver em plenitude? Quantos de vocês acreditam assim? Não, eu acredito realmente que eu só estou nessa vida para viver em plenitude. E que para isso só depende de mim, de começar esse processo em mim. O que acontece é que a maioria das pessoas, e a gente foi programado para isso, a acreditar, por exemplo, um grande erro da humanidade. Acreditar num Salvador. Tem gente que está esperando o Cristo voltar até hoje. Tem gente acreditando que o Cristo vai vir salvar esse planeta, essa humanidade. O Cristo, ele já está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Quantas pessoas não vieram nessa experiência, já não passaram essa experiência, já não estão em outra experiência, acreditando que o Cristo é que vai salvar a vida delas, que o Cristo é que vai tirar elas do sofrimento. Só que elas continuam pensando a mesma coisa, criticando a mesma coisa, falando mal do mesmo jeito, rogando praga, xingando, reclamando. E o Cristo continua dentro delas. Tá lá, trancado num quartinho escuro, dentro delas. A Lucimara falou, eu acredito, só depende de mim. Uma das coisas que mais aliviou a minha vida foi acreditar que só depende de mim, que Deus, ele quer que eu seja feliz, Ele quer que eu seja próspera em tudo, Ele quer que eu seja saudável em tudo. Ele deseja isso. O Cristo, gente, o Cristo, ele é só amor, ele só consegue amar.
E ele deseja que a gente só consiga amar. Entende? Ele deseja que a gente só consiga amar. E ele está à disposição. Os seres, os anjos, sei lá, anjo Miguel, anjo Gabriel, os anjos são consciências. É o fluxo divino também. O Cristo é um fluxo divino, uma consciência elevada. Um fluxo divino elevado. Anjo Miguel, anjo Gabriel é um fluxo divino elevado. É a expressão de Deus. São seres. E aí a gente vem aqui para a parte humana. Quantas pessoas a gente conhece que chegou nesse lugar, entendeu? Que compreendeu isso. Quando você vai transformando a sua vida, é porque você vai compreendendo isso. Não tem ninguém que mudou a vida, mudou permanentemente, ok? Que mudou a vida permanentemente, que não tenha compreendido isso, que não tenha feito, confiado no processo e feito alguma coisa. Tem uma frase que diz assim, é impossível esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, ou seja, seguindo o mesmo padrão mental. É impossível. É impossível. Então, é impossível a gente sentir o fluxo de Deus, o que é o fluxo divino, e ouvir essa voz suave de Deus, do fluxo, se a gente não parar para meditar na correria da vida, xingando, reclamando. Não tem como. Por quê? Ele fala no silêncio. É no sentir. E como é que você vai no sentir se a sua mente está barulhenta? Como é que você vai receber uma intuição? Como é que você vai receber uma resposta se você não para fazer essa pergunta, para receber a resposta? Uma resposta só vem de um questionamento. Então eu preciso questionar aqui dentro para que essa intuição venha como resposta. Para que esses sinais venham como resposta. E isso é a gente que tem que fazer, é nossa responsabilidade fazer. Tá? Então eu queria aqui fazer um exercício com vocês. Para trabalhar esse sentir. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. O que eu quero que vocês façam? Que vocês peguem uma situação da vida de vocês, que vocês estejam hoje se sentindo paralisados. É um projeto, é alguma coisa aí que você fala, puxa, esse negócio não vai, não anda. Então pega isso daí e vamos trabalhar isso daí hoje, para vocês praticarem esse sentir, ok? Então vamos lá. Vai acalmando a mente de vocês. Inspira. E presta atenção na respiração. Então, traz a mente para o nariz, a ponta do nariz. Sente o fluxo entrando. O ar entra. O ar sai. O ar entra. O ar sai. E vai fazendo esse momento de inspirar e expirar. E focando a mente nesse ar. Perceba o ar entrando pelo nariz. Perceba o ar saindo pelo nariz. A palavra espírito vem do latim expirare. Espírito, expirare. É o sopro divino, é o respirar. A única coisa nessa vida que a gente não consegue ficar sem é o respirar, o ar. A gente precisa do ar. O ar é vida. Então, começa a imaginar esse ar que entra pelo seu nariz
Enquanto você foca ali na ponta do seu nariz, sentindo o ar como sendo o fluxo de vida, o espírito. É o que te dá vida. É nesse sopro divino que vem através do espírito que a sua vida acontece. Então, dessa forma, você vai acalmando a sua mente. E quando você perceber que a sua mente está mais calma, mais relaxada, você começa a dizer mentalmente: o fluxo da vida flui através de mim. O fluxo da vida é o espírito que flui através de mim. E vai sentindo isso te trazendo paz, te trazendo quietude. E nesse lugar de paz, nesse lugar de quietude, perceba que as coisas vão deixando de ter sentido. Perceba que nesse lugar onde você vai acalmando a sua mente, que você vai prestando atenção na sua respiração, que você vai sentindo um espaço dentro de você se expandindo. Vai permitindo que esse espaço se expanda, esse espaço de vazio, enquanto você acalma a sua mente. E esse espaço de vazio, ele vai criando um lugar confortável. É confortável estar nesse lugar. E você está apenas prestando atenção nesse fluxo de respiração que flui através de você. E vai percebendo que só existe você agora nesse momento. Só você, no seu mundo interno, aonde você começa a experimentar paz. E você diz mentalmente: aqui onde estou existe muita paz. Aqui nesse lugar, nesse universo dentro de mim existe muita paz. Isso é o fluxo de vida, paz. O fluxo de vida é paz. Você não percebe ele do lado de fora. Você só percebe ele do lado de dentro. Repita novamente: o fluxo de vida flui através de mim. O fluxo de vida está dentro de mim. Eu agora decido sentir esse fluxo de vida. E vai percebendo o que isso vai te trazendo. Vai percebendo essa calmaria dentro de você. Vai percebendo o quanto isso te expande. O quanto você gostaria de passar o dia todo nesse lugar de paz. Percebe que nesse lugar não existe nada te incomodando? Percebe? Nesse lugar não existe nada te incomodando. Então agora você vai dizer: eu sou esse fluxo de vida. Repete: eu sou esse fluxo de vida. Eu confio que eu sou esse fluxo de vida. E agora você começa a se preparar para observar aquela questão que te paralisa. Ela está lá fora. Observa ela. Observa ela lá fora.
Começa a olhar. Ela está lá fora. Começa a observar como você, lá fora, está reagindo diante dela. Quais as emoções que estão sendo criadas lá fora, fora desse fluxo de vida, que é pura plenitude? Percebe que esse fluxo de vida não é aquela questão lá fora que te paralisa? Percebe que esse fluxo de vida não é aquela manifestação lá fora? Percebe que aquela manifestação lá fora que te paralisa foi criada no seu plano mental? Não tem nada a ver com o fluxo de vida? Porque esse fluxo de vida onde você sente essa plenitude, essa paz, é inabalável. É inabalável. E você precisa confiar nisso. Então agora, deste lugar, você lança a pergunta: o que eu posso fazer para mudar essa manifestação que está lá fora? O que eu posso fazer para resolver essa questão que está lá fora? E aquieta sua alma agora. Aquieta. Fica nesse fluxo de paz. Fica nesse lugar de paz dentro de você. Apenas observando a manifestação que está lá fora, enquanto você recebe informações. Que informações você está recebendo? Presta atenção. Presta atenção no que você está recebendo agora. E sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, apenas observa o que você está recebendo agora. E começa a inspirar e expirar de forma profunda novamente. Enquanto você intensifica essa sensação de plenitude, mesmo recebendo as informações, você continua nesse estado de paz interior. Paz interior. E agora, nesse lugar onde você sente plenitude, mesmo observando a situação lá fora, você dá um comando. Dá um comando para que, de todas essas informações que você recebeu, seja mostrada a melhor solução para você resolver o que está lá fora. Dê um comando. Eu comando que seja mostrado agora qual é a melhor solução para eu resolver aquela manifestação que a minha mente humana criou. E confia no primeiro que vier. Confia na primeira solução que aparecer. E vai inspirando de forma profunda. E diga novamente: eu sou o fluxo da vida. Eu sou o fluxo da vida. Através do sentir, nesse fluxo da vida, eu encontro respostas. Através
do sentir deste fluxo da vida, eu me conecto com a minha real essência. Através do sentir deste fluxo da vida, eu recebo os próximos passos. Inspira profundamente. E traz essa experiência para o aqui e para o agora, enquanto você vai voltando, abrindo seus olhos. Quem fez o exercício, se quiser compartilhar o que rolou aí durante o exercício, vou gostar de ver aí o que vocês perceberam, sentiram. A gente precisa praticar mais esse sentir desse fluxo que flui através de nós. Porque nós não somos humanos, nós estamos humanos, nós somos o espírito, nós somos o fluxo de vida. Então a gente precisa se conectar mais com isso. A gente precisa praticar mais isso. Ok? Esse foi um dos grandes ensinamentos do Cristo quando ele passou por aqui. Ou de todos os mestres que passaram por aqui. Foi isso, né? Se conectar com a essência é se conectar com esse fluxo da vida. Certo? Então, meus queridos, gratidão por estarem presentes aqui. Espero que essa live tenha sido contribuição para vocês. Pratiquem esse exercício no dia a dia, de vocês sentirem esse lugar dentro de vocês que é paz, que é plenitude, que é uma sensação de expansão. E busquem nesse lugar, quando vocês estiverem nesse lugar, busquem respostas. Busquem, façam perguntas nesse lugar. Porque as respostas, se não vier no momento, vai vir depois. Mas estejam em contato com esse fluxo, que são vocês, que são cada um de nós. Ok? Então é isso, beijos. Eu aviso a próxima live. Próxima live será na sexta-feira, ok? Então quem chegou aí atrasadinhos, assistam a live depois, aí no decorrer do dia. Ok? Vai ficar gravada aqui no feed, vai ficar gravada também no YouTube. Então, sexta-feira a gente tem live de novo neste mesmo canal. Eu gostaria muito de trazer, e eu acredito que vai ser muitas lives, os ensinamentos desse livro aqui. Eu vou fazer uma enquete lá nos meus stories, perguntando aqui, quem quer que eu traga os ensinamentos desse livro aqui, junto com essas reflexões e práticas para que a gente possa, porque não basta receber o conhecimento, a gente tem que praticar, né? Não basta eu dizer para vocês, olha, vocês têm que aquietar a mente, vocês têm que sentir essa expansão que é o fluxo dentro de vocês. Só vocês ouvirem não vai resolver nada, tá? Tem que praticar, tem que sentar a bunda no sofá, na cadeira e ficar um pouquinho paradinha ali, tá? Tem que fazer isso, gente, né? Tem que fazer isso, por favor, né? E a gente vai criando, nós somos esses criadores, então é assim, é prática, 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 prática. Fer, gratidão, gratidão, Lu, gratidão a todos e a gente se vê, gente. Fer, a gente se vê aí na próxima sexta, tá? 9h45 e se liga lá nos stories que eu vou deixar a enquete lá, tá bom? Beijos, beijos.